Bom, rapaziada, vamos iniciar a nossa cobertura dessa segunda-feira de playoffs falando sobre o primeiro jogo da noite, o jogo que abriu a rodada de hoje, que foi o jogo 4 da série entre Detroit Pistons e Orlando Magic, né? O jogo lá em Orlando, o Magic tendo seu segundo mando na série e conquistando a sua terceira vitória. Exatamente, o Orlando Magic está a uma vitória de garantir a sua ida para o segundo round. A Seed 8 está a um jogo de eliminar a Seed 1. Sim, você não está maluco, você não está ouvindo errado. Estamos a um jogo de ver a Seed 8 eliminando a Seed 1. E a vitória de hoje, cara, ela veio meio que nos mesmos moldes das outras duas, sabe? Um jogo onde o Pistons não conseguiu matar nada de 3. Foram 6 bolas de 3 convertidas em 30 tentadas. Mais um desempenho patético desse perímetro do Pistons que, né, convenhamos, não surpreende, né, ver o time chutando tão mal para 3. A temporada inteira foi assim, então não é surpresa. O que vem surpreendendo é a quantidade de turnovers, né, cara? Hoje, de novo, foi um jogo de muitos turnovers do Pistons. Foram 20 turnovers cometidos contra apenas 10 do Orlando Magic. E aí, cara, um ponto importante que explica essa quantidade de turnovers é a dependência do Pistons do Cade Cunningham. Assim, o ataque do Magic é um ataque maravilhoso? Longe disso, tá? Longe disso. Os dois ataques são ruins, tá? Os dois ataques em meia quadra são muito ruins. Só que, diferente do Pistons, que concentra tudo no Cade Cunningham, tudo é no Cade Cunningham. Toda a armação de jogo é no Cade Cunningham. Toda a jogada passa, tem que ser criada e muitas vezes finalizada pelo próprio Cade. No lado do Magic, até pelo fato deles não terem um armador de origem, né, um armador playmaker como é o Cade, eles acabam dividindo mais a armação. Ora é o Jalen Suggs que arma a jogada, ora é o Paulo Banchero, ora é o Franz Wagner. E isso acaba dando uma mitigada nos turnovers. Porque não tem um cara que fica toda hora com a bola na mão, que manipula, não que manipula, mas que monopoliza tanto a bola como o Cade tem que monopolizar no Pistons. E isso não é uma crítica exatamente ao Cade. É uma crítica à falta de outros playmakers no elenco de Detroit. Entendeu? E aí o Magic, sabendo que tudo passa pelo Cade, o que o Magic faz? Pressiona o Cade ao máximo. Pressiona o Cade, tira as linhas de passe dele, lota o garrafão de gente, porque sabe que não tem ninguém no Pistons que vai matar a bola de 3. Então eles não se preocupam em pagar arremesso pro Al-Star Thompson, em pagar arremesso pro Tobias, que hoje ficou 0 de 5 para 3. Nem o Duncan Robinson, que era para ser uma ameaça para 3, tá conseguindo ser. Chutou 1 de 6 hoje, né? Então, essa Cade dependência que o Pistons tem vem sendo um fator muito explorado pelo Magic na série. E que vem, né, forçando muitos turnovers. O Cade Cunningham, gente, nos últimos 3 jogos, ele combina pra 24 turnovers, cara. São 24 turnovers em 3 jogos. É a pior marca da história da NBA em 3 jogos, cara. Pior marca da história, tá? E aí, somando ao field goal que ele teve nesses últimos 3 jogos, cara, fica bem feio, né? A gente tá falando de um Cade que chutou 15 de 45 nos últimos 3 jogos. No jogo de hoje, 7 de 23. Então, assim, eu falei que não era uma crítica direta ao Cade, mas tem que ser um pouquinho melhor também, né? Eu entendo que ele não tem muita ajuda. Quem era pra ajudar ele tá sendo completamente dominado na série, que é o Jalen Duren. E aí é um outro ponto que explica esse 3-1.
Qual que é a principal arma desse Detroit Pistons? Principal / única arma que esse time tem em meia quadra. É o jogo de pick and roll do Cade e do Jalen Duren. Esse foi o arroz com feijão, a mistura, a salada, a sobremesa. Foi tudo do Pistons nessa temporada. Todo o ataque de meia quadra do Pistons se baseou em pick and roll do Cade com o Duren. O fato do Duren estar sendo completamente humilhado nessa série, tá sendo totalmente exposto nessa série, tirou do Cade a única arma que ele tinha para além de jogadas de isolation. Porque agora, no desenho dessa série, o Cade, ele não tem opção. A única opção que o Cade tem é tentar resolver sozinho. E quando ele tenta resolver sozinho, enfrentando uma marcação que vem sendo muito bem feita, né, o Orlando Magic elevou o nível na defesa, tá sendo... o Orlando Magic tá conseguindo ser o time mais físico dessa série, né? Sendo que o Pistons, durante toda a regular, se vangloriou de trazer o espírito dos bad boys de volta, de ser o time durão. O Magic tá sendo muito mais durão. E o Cade, sem ter essa arma do pick and roll, sem ter essa linha de passe com o Duren, o Cade tá tendo que enfrentar essa defesa do Magic que elevou o nível sozinho. Ele tem que ser melhor? Com certeza tem que ser melhor. Não existe cometer 24 turnovers em 3 jogos de playoff. 3 jogos seguidos. Não existe. Não existe ele chutar tão mal como ele vem chutando, tá? Não tô aqui eximindo ele de culpa. Mas tem que ser contextualizado o que tá acontecendo. Ele tá completamente sozinho. Completamente sozinho, né? E aí hoje foi isso. Assim, o Magic pressionou o Cade. O Jalen Duren não conseguiu jogar. E o time capitalizou bem em cima dos erros do Pistons. Capitalizou bem na transição. O Desmond Bane teve uma excelente noite, né? Em meio a um duelo onde ninguém consegue matar a bola de 3, o Desmond Bane é quem mais está conseguindo, né? Hoje foram 5 bolas de 3 convertidas em 10 tentadas. Inclusive, a bola que matou o jogo, né? Que sacramentou a vitória do Magic, foi uma bola de 3 ali do Desmond Bane no final, que foi muito comemorada pelo Ja Morant e pelo JJJ, que estavam ali em quadra, né, assistindo o seu ex-companheiro de time, né, os dois ali fazendo a festa com a bola de 3 do Desmond Bane. E aí, meio que esse foi o mapa da mina pro Magic ganhar, né? Forçou turnover, tirou o Jalen Duren do jogo de novo, o Jalen Duren completamente no bolso do Wendell Carter Jr., que, de novo, né, teve, né, a Angel Reese ali postando, né, um storyzinho, né, com o Jalen Duren, lembrando que a Angel Reese, que é uma das grandes estrelas da WNBA, foi namorada do Jalen Duren e atualmente namora o Wendell Carter. Ela vem, né, todo jogo que o Magic ganha, ela vem fazendo uma postagenzinha, dando uma cutucadinha no Jalen Duren, e hoje ela publicou o print do pôster, né, que o Jalen Duren tomou do Jamal Cain, que humilhou o Jalen Duren, né, que mijou no Jalen Duren, né? Então, que fase vive o Jalen Duren, né? Ele que vai ter que renovar contrato nessa off-season, tava querendo aí uma extensão máxima. Acho que não vai vir não, hein? Acho que não vai vir não, ainda mais se o Pistons for eliminado do jeito que parece que vai ser, né? Porque, sinceramente, cara, do jeito que essa série tá se desenrolando, é difícil imaginar esse Pistons vencendo 3 jogos seguidos, né, cara? Com essa quantidade de turnover, com essa falta de ajuda ao Cade, sem ter um perímetro minimamente decente, e com o Magic sendo o time mais físico da série, sendo o time mais agressivo, mais intenso na série, é bem difícil mesmo ver o Pistons revertendo esse 3-1. E aí, estamos muito perto de ver algo que não é, que é raro, né? Que é uma seed 8 eliminando uma seed 1. Poucas vezes isso aconteceu na NBA. E ao que parece, tá muito perto de acontecer nesse ano. Pessoal, basicamente é isso, né? O Magic abre 3-1. Bela vitória em casa. Assim, bela não, né? Foi um jogo horroroso. Como basicamente todos os jogos dessa série vêm sendo. Mas foi uma bela vitória por ter sido uma vitória importante, né? Notícia ruim foi o Franz Wagner, né? Franz Wagner acabou sentindo a panturrilha, saiu de quadra, não voltou mais. Ele que fez um bom jogo, né, cara? Jogou 24 minutos, marcou 19 pontos. Mas
né? Volta a ser preocupação, as lesões não abandonam esse time do Magic, uma coisa impressionante. Então fica como notícia ruim. Mas venceu e se por acaso fechar essa série no próximo jogo, pode ser que o Magic consiga dar um tempinho a mais aí pro Franz Wagner se recuperar dessa possível lesão que ele sofreu, né? Então, terminar essa série cedo, terminar essa série logo, se torna uma prioridade, né, pro Orlando Magic, visto, né, essa potencial lesão do Franz Wagner. E pro Pistons é jogar a vida. Todo jogo agora é jogo 7. Os caras têm que começar a ajudar o Cade Cunningham, mano. Não tem jeito. Apesar dele merecer críticas, o cara tá jogando completamente sozinho, mano. Completamente sozinho. O único cara que tá ajudando ele é o Tobias Harris, bicho. E aí é foda, né? Quando o seu segundo melhor jogador na série é o Tobias Harris, você tem um problema muito sério, né? E o Pistons realmente tem muitos problemas, né? E aí, mesmo ele fazendo um grande trabalho na temporada, nosso menino JB tem que começar a ser criticado, viu? Porque, cara, ele não consegue achar alternativa, mano. Não consegue achar alternativa. A narrativa do Pistons de 60 vitórias cair pra seed 8 é muito feia pra ele, mano. É muito feia pro JB, velho. Então, enfim, coisas terão que ser repensadas em caso de eliminação. Terão que ser repensadas. Gente, é isso, viu? Daqui a pouco eu volto pra falar sobre a classificação do Thunder pro segundo round, né? O Thunder confirmou a varrida nessa noite. Daqui a pouco eu venho pra falar sobre. Mais tarde eu venho pra falar também sobre Denver e Minnesota, que tá aqui no último quarto. Denver passeando, né, nesse jogo 4, evitando a eliminação. Mais tarde eu venho pra falar sobre. E é isso, né, galera? Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto. Grande beijo e tchau.